Família Chess Masters, meu nome é Edson Arturo Manganho, um dos membros da equipe Chess Masters, e hoje estou aqui, como já devem ter visto no título do vídeo, para vos apresentar 10 dicas de como jogar uma partida de xadrez. São dicas para jogadores do nível iniciante principalmente, não estão focados para jogadores de nível muito avançado. Então, se gostou da ideia, já deixe seu like, subscreva-se no canal e sem mais delongas, vamos ao vídeo. Estamos aqui no chess.com, vou aproveitar aqui o tabuleiro de análises para ilustrar algumas dicas que vou deixar. Então a primeira dica é lute pelo centro. Então o centro é formado pelas casas D4, D5, E4 e E5. Este é o centro menor, existe também um centro maior, que é formado por estas casas marcadas aqui a vermelho, são 12 casas neste caso. Se adicionarmos aqui as 4 casas do centro menor, ficam 16 casas. Então, são estas 16 casas do centro. Então, qual é a importância de dominar estas casas? A importância de dominar estas casas é que quando uma peça está no centro, ela consegue atacar mais casas, consegue controlar mais casas. Ela torna-se muito mais ativa, atinge seu potencial máximo. Um exemplo disto é um cavalo. No lance inicial, por exemplo, este cavalo pode vir para F3, está numa das casas centrais e, como podem ver, ele consegue atacar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 casas. Um cavalo centralizado consegue atacar 8 casas, enquanto que se este cavalo estivesse, por exemplo, aqui na casa de H3, deixa eu colocar o cavalo em H3, ele teria somente 4 casas disponíveis. Ele ataca apenas 4 casas, controla 4 casas neste caso. Então, esta é a vantagem de colocar uma peça no centro. Ela tem o potencial máximo. Então, vamos agora para a nossa segunda dica, que é a segunda dica aqui. Comece a partida com E4 ou D4. Então, geralmente quando os peões do rei ou da dama se movem, eles abrem caminho para os bispos e a dama se desenvolverem, além de controlar o centro. Então temos aqui D4, como podem ver, já abre caminho aqui para o bispo de casas escuras se movimentar pela diagonal e dá aqui 1, 2 casas para a dama também poder se desenvolver. O mesmo acontece com E4. Abre aqui também uma diagonal para a dama poder se movimentar e outra para o bispo de casas claras também poder se movimentar. Então, aqui na segunda dica eu gostaria de deixar um conselho que é: se você é um jogador que gosta de ataque, gosta de jogadas mais agressivas, então a abertura peão do rei deve ser a sua escolha, é a melhor opção para si. Geralmente são partidas mais curtas, mais táticas, são partidas em que partidas mais abertas, não é? Enquanto que D4 leva geralmente a partidas mais estratégicas, mais longas. Então, se é um jogador mais calmo, que gosta de estratégia, gosta de pensar, gosta de acumular vantagens pequenas, D4 é uma excelente opção. Vamos agora para a nossa terceira dica. A terceira dica que é: desenvolva as peças menores, bispos e cavalos neste caso. Então, ao iniciar uma partida, as únicas peças que podem ser movimentadas na abertura, as únicas peças que nós podemos mover na abertura são os peões aqui e os cavalos, porque eles são as únicas peças que conseguem saltar, não é? Conseguem pular as outras peças. Então, quando se fala de peças menores, está-se a falar do bispo e o cavalo. São as primeiras peças que devemos desenvolver depois do lance inicial. Por exemplo, depois de E4, E5, temos que começar primeiro por desenvolver aqui o cavalo e o bispo, para podermos dar roque. Não podemos desenvolver a dama e a torre primeiro, porque são peças mais pesadas, podem ser alvo de ataque logo na abertura e assim nós vamos perdendo tempos. Então vamos agora para a nossa quarta dica. A quarta dica é: não mova a mesma peça várias vezes na abertura. Não é? Então, não podemos mover a mesma peça várias vezes na abertura. Recomenda-se sempre tirar as peças da inatividade quando possível
e devemos desenvolver peça por peça para elas poderem cooperar entre si, permitindo assim realizar ataques e garantir a defesa também. Então devemos evitar mover a mesma peça várias vezes na abertura. Vamos então para a nossa quinta dica, que é proteja seu rei fazendo o roque cedo. Por que é importante fazer o roque cedo? O rei, sendo o principal alvo do jogo ou do tabuleiro, deve ser protegido o mais cedo possível. Então, a jogada mais comum para a segurança do rei é o roque. Pode ser o roque curto, que é para este lado, pode ser também o roque longo, ou o grande roque, que é para o lado esquerdo, neste caso. Então, principalmente se proteger o rei antes do adversário, isso é muito melhor, é positivo. Deixa seus ataques mais seguros e suas defesas mais estruturadas. Vamos então para a nossa sexta dica, que é... Vamos aqui então para a nossa sexta dica. A sexta dica é: seja cauteloso nos movimentos de peão. Então, os peões, quanto mais distantes eles estiverem da sua base, eles se tornam mais difíceis de serem defendidos. Cada movimento de peão cria uma debilidade que, embora pareça irrelevante à primeira vista, pode vir a ser explorada mais tarde pelo seu adversário. Então, não podemos mover os peões de qualquer maneira, temos que ser cautelosos ao mover os peões. Principalmente aqui, deixa eu colocar um exemplo. Os peões do rei são os que requerem maior cuidado, não é? São os peões que dão cobertura ao rei no roque, né? São os que requerem maior atenção, até porque ao avançar um peão ele não pode recuar mais. E como dizia Philidor, os peões são alma de xadrez. Vamos então para a nossa sétima dica, que é: evite cheques desnecessários e lances sem objetivos. Estes lances só fazem perder tempo durante a abertura. A maioria dos cheques que nós costumamos dar na abertura podem ser refutados, podem ser defendidos com lances que ajudam o nosso adversário a se desenvolver. E quanto mais ele se desenvolve, ele ganha maior atividade e mais chances de vencer a partida. Então, devemos evitar lances desnecessários e cheques desnecessários. Vamos então para a nossa oitava dica, que é: calcule antes de fazer o lance. Uma recomendação que nós podemos deixar aqui é a técnica dos lances candidatos. Essa técnica é provavelmente uma das melhores, não é, quando se fala de cálculo. E como o próprio nome já diz, são lances que provavelmente irão atender às exigências da posição. E a ideia é que em toda posição você deve fazer uma lista de lances interessantes e analisá-los antes de realizar. Não apenas o lance, como também as variantes. Temos aqui um exemplo desta posição. Como podem ver aqui já, um dos lances candidatos, neste caso seria aqui D5, não é? Atacando o cavalo e a torre. Tem também o lance cavalo G6, é um lance candidato que irá atacar aqui a torre, né? Depois de dar cheque ao rei, as brancas podem ganhar a torre. E há também aqui a possibilidade de jogar bispo F5, não é? Atacando a torre, e se a torre sair, cai a dama. Então, esses são os lances candidatos, nós devemos calcular na nossa mente antes de realizar no tabuleiro. Passamos então para a próxima dica. A nona dica: procure ganhar iniciativa atacando peças valiosas do adversário. A importância da ameaça é que com ela nós podemos chegar a uma das vantagens mais valiosas de uma partida de xadrez. A iniciativa obriga o adversário a fazer lances defensivos de acordo com as ameaças que nós fazemos. É preciso criar algum tipo de problema ao adversário, como por exemplo uma dificuldade no desenvolvimento, criação de uma nova debilidade, ataque a uma peça, ou ao rei, né? Ganho de espaço, entre outros tipos de ameaças, não é? Para poder ganhar a iniciativa. Então vamos aqui à nossa décima dica. Vamos à décima e última dica, que é: analise suas partidas mais tarde para descobrir e corrigir seus erros. Hoje em dia existem várias plataformas eletrônicas para se jogar xadrez, e uma das vantagens é que elas permitem guardar ou salvar suas partidas e possuem também recursos para análise dessas mesmas partidas.
E mesmo em partidas presenciais é possível, através da anotação, colocar as partidas para poder analisá-las mais tarde, não é? E para terminar, dizer que o xadrez não é uma ciência exata, então estas dicas que deixamos ficar aqui não devem ser seguidas cegamente, ou seja, não são aplicadas a 100%. Há certas exceções que ao longo do tempo e ao longo do seu desenvolvimento como xadrezista irá perceber que nem sempre devemos seguir essas dicas. Um grande exemplo disso são os grandes mestres. Eles sabem muito bem quando é o tempo em que deve-se deixar de seguir estas dicas. Quando se diz evite mover os peões, por exemplo, evite mover os peões que protegem o rei, significa evite mover os peões que protegem o rei, a menos que tenha uma boa razão para tal. Então, sempre que tiver uma razão como, por exemplo, um checkmate, você pode romper estas regras. Então, essas foram as 10 dicas, espero que tenham gostado. Comentem aí o que acharam do vídeo e deixem sugestões para os próximos vídeos.